Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou pedir para todos agora deixarem aí os seus áudios desligados para não dar interferência, todo mundo conseguir assistir bem. O nosso assunto de hoje, então, é esse aí que está na tela, é captando o cliente ideal através de um funil de vendas. Por muitos e muitos anos, aí quem é meu aluno desde o início sabe que eu falo muito sobre a questão do funil de venda. Um tempo eu parei de falar um pouco, comecei a falar mais sobre produção de conteúdo, mas o funil de venda ele é de extrema importância para a gente conseguir fazer a venda de um serviço ou de um produto. Eu sempre comento que para nós que trabalhamos na área de serviços, a gente vende primeiro uma ideia, né? A gente vende o nosso serviço como pessoa, o nosso posicionamento, a nossa autoridade, para depois a gente conseguir vender um serviço propriamente dito, que pode ser aí uma consultoria, uma mentoria, um treinamento, uma consulta, né? Então, a gente precisa entender como que é o comportamento desse cliente que a gente quer vender. E por que eu falei do cliente ideal, né? Tem diferença entre cliente ideal e cliente não ideal? E claro que tem, né? Todos os dias quem trabalha na clínica sabe que a gente tem aqueles tipos de cliente que só perguntam, que só questionam, que vão atrás de preço, mas que não estão diretamente e mais, como é que eu vou dizer, mais ligado realmente na questão da qualidade. Muitas vezes eles estão procurando realmente preço. E isso não tem certo ou errado. Mas a gente, como médico veterinário, a gente sempre quer um cliente que seja o nosso cliente ideal, que a gente chama. Que é aquele cliente que realmente se interessa pelo bem-estar do pet e que realmente confia no trabalho do veterinário e que realmente vai pagar por esse trabalho sem achar que esse trabalho é caro ou ficar aí pensando na concorrência se tem um preço mais barato, né? Porque a gente sabe que tem uma grande diferença entre preço e valor. O preço é o preço mesmo, né? R$2, R$20, R$30. O valor é o que o cliente vê daquele teu serviço. Então, toda a minha produção de conteúdo, que eu sempre falo, sobre tudo que eu falo para vocês produzirem, tudo é o meu direcionamento, é sempre pensando no valor. É o que a gente está gerando de valor para esse cliente. E quando a gente consegue captar esse cliente, que a gente consegue transferir esse valor, a gente daí, de fato, consegue adquirir, captar o cliente ideal, que é esse cliente que realmente quer o seu trabalho, quer o teu serviço pela qualidade que ele tem e também pela confiança que ele tem no teu trabalho, pela autoridade que ele viu que você tem no seu segmento, no seu serviço, no seu conhecimento como profissional. Então, a gente vai falar tudo isso essa noite, a gente vai captar mesmo, entender essa ideia de como é o nosso cliente ideal e como a gente faz para captar ele nas redes sociais. Porque é super possível e é muito mal usado, né? O pessoal não sabe como fazer isso, o pessoal, a maioria, e aí vocês podem ir colocando no chat, eu pedi para todo mundo deixar o áudio desligado para não atrapalhar na questão do áudio para as pessoas ouvirem, mas vocês podem colocando aí no áudio para mim, no áudio não, desculpa, no chat aí para mim. Se vocês acham que é possível, quem está começando aí dentro do digital, né? Quem já está mais tempo, e as minhas mentoradas aí que já ouviram falar isso, obviamente que não. Mas quem está começando agora, ou quem vai começar no digital, me fala aí no chat se vocês acreditam que é possível captar, né? Conseguir adquirir esses tipos de cliente que a gente deseja muito atender. Tá? É possível. Vocês acham que é possível, de uma forma fácil e eficiente, captar clientes ideais, clientes que realmente são pagantes e que consideram muito o teu trabalho, que pensam na qualidade do teu trabalho, do teu serviço, e que pensam também, principalmente, no bem-estar do que eles desejam, né? Falando muito na questão da clínica, no bem-estar do seu pet. Vocês acreditam que isso é possível? Coloque aí para mim no chat, sim ou não. Tudo é possível, mas não é fácil. Fácil nada é, assim, 100%, né? Eu falo fácil porque, para mim, isso já faz parte da rotina, né? E não é difícil, realmente. É só uma questão de hábito e de aprendizado. Quando a gente consegue aprender e colocar isso em prática, vocês vão ver que não é difícil. Só é no início, até a gente pegar mesmo a rotina do dia a dia e conseguir colocar e transpor isso para a nossa prática, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para quem é esse treinamento de hoje, essa reunião, né? É para todo mundo que vende serviço. Opa, eu tirei a tela aqui. É para todo mundo que vende serviço, que vende produto, mas principalmente focando na questão dos serviços, porque a gente está falando aqui principalmente dentro da veterinária, dentro da estética, né? Todo esse mercado vet pet. Então, esse treinamento aqui, essa reunião, é para todo mundo que quer aprender
a ter mais valor através dos seus serviços usando a internet. É para todo mundo que quer criar autoridade dentro do mundo digital. É para todo mundo que já trabalha no offline e agora quer colocar o seu negócio dentro do mundo online. E é para todo mundo que quer realmente vender na internet. Porque não adianta, eu sempre falo para vocês, né, pessoal, não adianta a gente dizer que a gente não quer vender, que a gente está aqui só para criar autoridade, que a gente está aqui para criar conexão, porque não é verdade, né? A gente precisa pagar os boletos chegam todos os dias, todos os meses, e a gente precisa, sim, rentabilizar esse conhecimento, né? A gente se formou, gastou e investe até hoje, para quê? Para conseguir ter uma rentabilidade, ter uma qualidade de vida melhor, ter mais tempo com a família e conseguir se manter de uma forma adequada, né? É o principal objetivo de todos os profissionais. Então, é para todas essas pessoas. Opa, que tá lá no final já. Muito doido esse meu slide aqui. Então, outra pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês já usam a internet para faturar, se vocês já vendem algo pela internet. Pode ser o próprio serviço, pode ser um outro serviço, um outro produto, pode ser um agregado. A Lenir diz que ainda não, ok. Pode ser algo que seja uma complementação do seu trabalho, né? Vai depender de cada setor, de cada um que está aqui na reunião falando, mas muita gente já vende, sim, o seu próprio serviço, quando usa a rede social como um formato de publicidade, né? Vai lá e publica os seus serviços, fala da sua qualidade, fala dos seus horários de atendimento, fala de onde atende, isso tudo é vender, né, no digital. E muitas vezes a gente consegue fechar aí consultas, consultorias, atendimentos através desse tipo de publicidade. Então a gente já fatura no digital. A minha história no digital, porque todo mundo me pergunta, né, como eu sou médica veterinária e há 17 anos aqui no Rio Grande do Sul, tem muita gente que me pergunta, tá, Gladys, mas o que tem a ver a veterinária com marketing? Por que tu resolveu entrar no marketing? E realmente eu entrei por causa disso que eu estou falando para vocês aqui. Eu entrei em 2018 no marketing digital, porque eu queria fazer publicidade, eu queria fazer com que a minha clínica fosse mais vista, que outras pessoas conhecessem o meu trabalho. Né? E aí eu fui procurar, fui atrás disso, fui ver agências que faziam esses tipos de serviços, fui entender como isso funciona, e eu comecei a ver que realmente a maioria dos profissionais não estavam preparados ainda para esse segmento do mercado VetPet. Mesmo a agência que eu chamei não estava preparada para me dar o suporte, principalmente na questão da comunicação. Então eu fui estudar, fui fazer cursos e comecei a me apaixonar por essa área. E aí, durante a pandemia, eu me aprofundei realmente nesse assunto, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz cursos, fiz mentorias, e cada vez fui estudando mais esse setor do marketing digital para o mercado VetPet. E no ano passado eu comecei, então, além de vender os cursos, eu comecei, daí consegui perceber a necessidade de começar a fazer mentorias, porque a mentoria vai realmente pegar vocês pela mão, vai ajudar vocês nessa jornada toda de caminhada dentro do digital. E como a Lenir falou, não é fácil. E não é difícil também, né? É uma coisa um pouquinho trabalhosa, como qualquer empresa, como qualquer coisa que a gente aprende, como qualquer habilidade, mas ela é, sim, muito possível de ser aprendida e muito necessária nos dias de hoje, né? Todo mundo está no digital 24 horas por dia, todo mundo usa o digital para comprar, para vender, para fazer qualquer coisa hoje em dia, para saber o endereço, para receber alguma encomenda, comprar e depois receber. Então, tudo a gente usa na internet, né? Então, a gente não pode mais não entender de internet, a gente não pode mais não entender de marketing digital, faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Então, esse treinamento tem esse objetivo, essa reunião de hoje. Uma coisa que é muito importante a gente entender, que o pessoal complica também, complica não, né? Tem ou não tem esse conhecimento e acaba complicando por não ter esse conhecimento, que é a questão do conteúdo. Até pouco tempo era muito importante a gente estar aí produzindo conteúdo quase que enlouquecidamente, né? Fazendo conteúdo de manhã, de tarde, de noite, fazendo 30, 40, 50, 60, 100 stories todo dia. Mas isso foi evoluindo por causa da questão também do comportamento do consumidor, e isso se deu muito pela questão da pandemia, porque na pandemia todo mundo começou a usar muito mais a internet para fazer cursos, para aprender novas habilidades, para aprender novos conhecimentos, né? Então todo mundo começou a comprar muito pela internet através da questão da pandemia, por não poder sair dentro de casa, né? Por estar mais resguardado devido à pandemia. Então esse comportamento ele agilizou.
de entendimento do digital, né? Muita gente que não estava no digital acabou entrando, muitas empresas que não tinham uma loja virtual começou a fazer, e aí também teve essa mudança de comportamento, porque como o pessoal começou a entender melhor as redes sociais, entender melhor como o digital funcionava, começaram a usar mais normalmente. Só que agora, quando diminuiu a pandemia, diminuiu o pessoal em casa, todo mundo voltou a trabalhar, ou a grande maioria voltou a trabalhar nas suas empresas físicas, ou né, como funcionário, ou como dono, seja como for, o que aconteceu? O pessoal já não tem mais tanta paciência para o digital. Né? Não sei se vocês perceberam isso, mas os conteúdos eles estão muito rápidos, eles estão menos conteúdo, sabe? Com menos escrita, menos complexidade. Os conteúdos são mais ágeis, mais rápidos, de assimilação rápida. Né? Então, quando eu pergunto aqui para você se o seu conteúdo vende, se é realmente isso, se vocês estão entendendo como fazer um conteúdo que atrai o seu cliente ideal, que a gente está falando hoje, né? E se esse conteúdo consegue vender para ti. Se esse conteúdo consegue terminar a conversa numa venda de consultoria, ou de consulta, ou de pergunta, pelo menos de curiosidade, se realmente tu conseguiu, pelo menos, gerar uma curiosidade nessa outra pessoa quanto ao teu trabalho. Se ela se interessou, de fato, de conhecer melhor o teu trabalho. Se isso está acontecendo, está no caminho certo. Se não está acontecendo, está no caminho errado. Porque, como eu falei, hoje mudou o formato, a quantidade e o jeito de produzir conteúdo. Então, a gente tem que lembrar também, que isso é muito importante eu estar falando para vocês, que o marketing, ele não é o final de tudo. O marketing ele não é venda. Quando a gente fala de marketing, a gente não pode entender como venda. Claro que o final, o objetivo final pode ser a venda, mas o marketing ele não serve para vender, propriamente dito. Né? O marketing ele é para atrair pessoas. Então, por isso que eu falei hoje para vocês do funil, né? Estou falando aqui sobre o funil de vendas para atrair cliente ideal, porque é isso que o marketing faz. A gente tem que ter um entendimento de tudo que está aqui dentro, estou falando do digital principalmente, né? Do que é a ferramenta que a gente vai usar, de quais estratégias de marketing que a gente vai usar, quais os passo a passo que a gente vai usar para conseguir aquele objetivo que hoje aqui nessa reunião é a captação de cliente. Então, o marketing ele é feito para isso, para atrair pessoas, atrair a atenção de pessoas, atrair mais pessoas para o teu negócio. E a venda, ela vai acontecer através de um fechamento, de uma conversa, que pode ser, sim, pelo direct, né, depois de conversar ali pelos stories, pode ser por mensagem, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por telefonema, tá? Então, a gente tem que entender essa diferença entre venda, fechamento e o marketing propriamente dito. Então, hoje em dia, é muito importante a gente entender a questão de que não precisa mais postar várias vezes. Então, quantas vezes você posta por dia não é mais importante, não é mais relevante. A gente pode postar aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Porque, como eu falei, teve essa mudança do comportamento dos usuários, das pessoas. As pessoas não têm mais paciência de ficar lendo aqueles conteúdos gigantescos, com aquelas legendas que não terminam nunca mais, e-books que de 100 páginas, 200 páginas, ninguém mais tem tempo, todo mundo voltou à sua vida normal, né, de correria do dia a dia, e cada vez está mais sem paciência para conteúdos muito grandes. Então a gente precisa entender esse comportamento, e hoje eu vou mostrar para vocês essa jornada de consumo desses clientes, né, para a gente conseguir atrair através do marketing, então, através das estratégias, esse cliente para o nosso negócio. Pode ser tanto virtual quanto online, quanto offline, né? No virtual ou no físico. Mas é importante a gente saber que não precisa a quantidade de vezes postadas, e sim a qualidade de conteúdo que a gente está passando. Porque, como eu falei para vocês antes, né? O que vale é o valor que a gente vai gerar para esse cliente. Esse cliente ele precisa saber que aquele conteúdo vai trazer alguma informação importante para ele. Esse conteúdo está trazendo alguma coisa que eu não sabia, está me educando com alguma coisa que eu não sabia, ou está gerando desejo para ir na clínica da Gladys, por exemplo, levar um paciente que ele está suspeitando que está com um tumor, ou que alguém já falou que é um tumor e precisa ser encaminhado para um especialista, no meu caso, na especialização de oncologia, né? Então é exatamente isso, é a gente saber aonde a gente quer ir com aquele conteúdo, qual é o objetivo desse conteúdo, e fazer um conteúdo que realmente seja relevante para o teu cliente ideal que tu deseja captar. Outra coisa que a gente precisa levar em conta é o tipo de perfil que a gente quer.
Quando a gente cria um perfil na internet, a gente tem a possibilidade aí de fazer um perfil estilo influenciador, e tá tudo bem, não tem certo ou errado, aqui são tipos diferentes, né, de perfis, que o influenciador é aquele tipo de perfil tipo Virgínia, essas grandes celebridades que estão sempre ali mostrando produtos, mostrando a sua própria vida, mostrando seu lifestyle, que a gente chama, né, que é mostrar o dia a dia da vida deles e tudo mais. E eles acabam fazendo vendas ali também, porque, como eu disse, todo mundo procura rentabilizar. Então, através da autoridade deles, do reconhecimento deles como artista, eles vão lá, mostram o dia a dia deles e vendem. Outro tipo de perfil influenciador é esses perfis de estudantes de medicina veterinária. Tem muito estudante que vende aí e-book, tem muito estudante que faz parceria com empresas de livros, com empresas de cursos, então eles funcionam também como um influenciador e indiretamente como um vendedor, porque eles indicam o serviço de alguém lá dentro daquela rede social deles para conseguir vender, tá? E também tem o perfil aí que é o mais utilizado por nós médicos veterinários e pessoas que vendem serviços, né? Que é a questão do perfil de autoridade, que é aquele perfil que vai mostrar as qualidades dos seus serviços, vai mostrar como funciona o teu atendimento, vai mostrar os benefícios da tua empresa ou do teu serviço, vai mostrar quem você é no dia a dia um pouquinho também, mas basicamente vai aumentar a consciência para a necessidade daquele seu serviço ou produto. A gente vai falar desses níveis de consciência hoje também. Outra coisa que é muito importante, eu falo muitas vezes importante, porque tudo é importante, né, pessoal? Mas essa questão do diferencial, ela é de extrema importância. Todos nós, quando criamos aí um perfil no Instagram, a gente precisa entender qual é o nosso diferencial. Por quê? Porque o diferencial, ele vai sair daqueles perfis mais do mesmo. Não adianta eu querer fazer um perfil de veterinária exatamente que nem XYZ faz, mostrando cirurgia, mostrando pontos, mostrando, sei lá, estou dando um exemplo só, né? Eu não posso fazer um perfil, não é que eu não possa fazer perfil com os mesmos tipos de conteúdo, mas eu tenho que entender qual é o meu diferencial. O que eu faço de diferente para essas pessoas ficarem aqui comigo na minha rede social? No meu caso, por exemplo, o meu diferencial é ser médica veterinária e também mentora de marketing, entender sobre marketing, ser, né, realmente gabaritada em marketing. Eu fiz graduação, como eu disse para vocês, pós-graduação, eu fui cada vez me aprimorando mais nesse sentido. Então, eu sou uma veterinária e, além de veterinária, mentora de marketing. Então, o meu diferencial, quando as pessoas me procuram, é exatamente isso. Eles sabem que eu sou uma referência no digital e que comigo eles vão aprender a usar o digital. Pensem em vocês também, qual é o diferencial de vocês, o que vocês fazem de diferente dos outros colegas, ou o que vocês podem vir a fazer de diferente. Às vezes pode ser um mimo na hora do atendimento, que é um mimo totalmente diferente do que os outros fazem. Às vezes pode ser um checklist que vocês entregam no final do tratamento. Às vezes pode ser um acompanhamento mais permanente, mais frequente daqueles pacientes pelo WhatsApp ou por uma ficha que vocês criaram. Então, pensem num diferencial para vocês. Todo mundo me fala que diferencial é atender bem o cliente, é ser respeitosa, né? Ser simpática. Isso não é diferencial. Isso é obrigação. Todo mundo tem que atender os seus clientes bem. Mas o diferencial é como a palavra fala, fazer algo diferente dos outros. E outra coisa que a gente precisa fazer quando a gente cria um perfil profissional, quando a gente quer que esse perfil realmente venda para a gente, venda a nossa imagem, venda a nossa autoridade e consiga chamar e captar esses clientes ideais, é a questão da estrutura da casa, que eu chamo, né? O que é a estrutura da casa? É montar o seu Instagram de uma forma estratégica e clara. Então, a pessoa, quando entra no teu Instagram, ela precisa entender com quem tu trabalha, o que, na verdade, desculpa, com o que tu trabalha, qual é o teu serviço, com quem tu trabalha, né? Então, para quem é aquele serviço, quem tu atende, e aonde tu atende, se é online, se é offline, qual é a cidade, qual é o endereço, e tem que ter um sinal de fumaça ali, que nem eu falo, tem que ter um contato ali, pelo amor de Deus, tem que ter um WhatsApp, tem que ter um site, tem que ter um direcionamento. A pessoa, quando entra numa rede social, ela precisa ter um direcionamento. Porque, como eu falei para vocês, ninguém mais tem paciência de ficar procurando coisas na internet e nem de ficar horas numa rede social, né? Então, ela precisa entrar ali, entender como tu trabalha e já procurar o teu serviço, se for o caso, se for a necessidade dela naquele momento.
Então, a gente vai fazer esse perfil pensando numa autoridade nossa, como conhecimento do nosso negócio, do nosso nicho, do nosso conhecimento que a gente tem técnico, né? E juntamente com a estratégia de marketing, a gente vai conseguir fazer as vendas. Não é através de hackzinho que a gente pega de outras pessoas na internet, não é através de dancinha, é através de uma estratégia certa para você. É uma estratégia que faz sentido para a tua empresa, para o teu nome, para o teu perfil pessoal, pode até ser, né? Porque quando a gente fala empresa aqui no digital, é qualquer perfil, pode ser ele pessoal ou um perfil profissional, desde que ele traga uma rentabilidade para ti, né? E aí é visto como empresa. Então a gente precisa de uma estratégia certa, a gente precisa testar essa estratégia, ver se ela dá certo para ti e replicar muitas vezes essa estratégia para realmente ela começar a ter resultado. Não é passo de mágica, a gente faz um perfil e deixa lá os conteúdos e o conteúdo vende sozinho. Ele não vende sozinho se a gente não montar uma estrutura de estratégia bem feita. Ele até vende sozinho. E tem várias formas a gente vender hoje no digital sem precisar aparecer todos os dias na rede social. Mas para isso, a gente tem que montar uma estrutura antes, preparar tudo para daí isso acontecer. O posicionamento, então, ele vai passar a ser um padrão para vocês, a gente vai se posicionar como um profissional daquela área, daquele nicho, daquela especialidade, a gente vai deixar tudo isso muito claro na bio do nosso Instagram, no feed do nosso Instagram, no que a gente faz de conteúdo no Reels ou nos Stories, então tudo isso tem que estar alinhado ao teu posicionamento de trabalho. E isso vai tornar um posicionamento lucrativo, porque tu vai começar a rentabilizar e a captar esse cliente ideal que a gente necessita e deseja alcançar, né? E aí vai criar uma rotina lucrativa. Isso é muito importante também no digital, a gente ter uma rotina de trabalho. Não é postar hoje, passar 2, 3 semanas sem postar mais nada, aí ficar mais 5 semanas sem aparecer, depois do nada aparece e diz, desculpa, pessoal, estava um tempo fora, não sei o quê. Não adianta, tem que ser um trabalho constante. Tem que ser um trabalho frequente para que as pessoas estejam ali contigo, se conecte contigo e aprenda contigo e realmente comece a criar um relacionamento. Porque a venda nada mais é do que um relacionamento. Ninguém compra porque viu a primeira vez e achou legal. Até pode acontecer, mas a grande maioria ela tem uma jornada para perseguir dentro do teu conhecimento, que é o funil de vendas que eu vou falar daqui a pouco. Então, o tipo de estratégia que eu uso aqui dentro das redes sociais é o conteúdo estratégico com impulsionamento, que eu vou mostrar aqui para vocês no final como que é essa prática. Mas tem outras formas de ganhar dinheiro no digital também. A gente pode ser afiliado de outros produtos do mesmo nicho que a gente trabalha. A gente pode produzir infoprodutos, que a gente fala que é fazer e-books, fazer cursos, mentorias, consultorias. Tá? Então, a gente pode ganhar com o nosso conteúdo, rentabilizar o nosso serviço, o nosso conteúdo, ou a gente pode vender cursos de outras pessoas, ou a gente pode vender serviços e produtos digitais também feitos por nós mesmos, tá? Tem todas essas possibilidades. E por isso que o digital ele é tão apaixonante, porque a partir do momento que a gente vai conhecendo as possibilidades, que a gente vai se aprofundando, a gente vai rentabilizando mais, a gente vai ganhando mais autoridade, mais clientes e vai cada vez virando uma bola de neve. A gente consegue cada vez captar clientes ideal. Porque o cliente ideal nada mais é do que o cliente que a gente deseja atender. Aquele cliente que eu falei aqui no início da nossa reunião. É o cliente pagante, que vai pagar pelo teu serviço, que entende o que tu fala, que te considera como autoridade naquela área e que realmente se compromete a fazer o tratamento ou o serviço ou o treinamento que for, né, que tu estiver estabelecendo. Então, vamos lá para a prática, né? Vou falar para vocês aqui, vou entrar nessa parte toda de conhecimento mais prático do funil e vou pedir a permissão de vocês para falar bem rapidinho aqui da questão da minha mentoria, né? Porque como eu falei para vocês várias vezes aqui de venda, de rentabilidade, eu também rentabilizo o meu serviço, eu também estou aqui para vender para vocês algum serviço que vai ajudar vocês a evoluir, tá bom? Então, a minha formação mentoria VET de autoridade é a mentoria que eu tenho atualmente, para uma das mentorias que eu tenho atualmente. Vou passar aqui, alguns depoimentos, dois depoimentos rápidos, só para vocês terem uma noção do que as alunas aprendem dentro da mentoria, né? Então, essa aqui é uma aluna, a Cris, que colocou para mim um depoimento. Antes eu ficava tonta de tanto pensar que assunto postar, como abordar, que maneira eu ia fazer, pensava e não fazia nada, né? Ficava estagnada, parada.
Agora, com o método da Gladys, está bem mais fácil e prazeroso fazer os posts e stories. Claro que ainda tenho muita dificuldade, tem muito a melhorar, né? Mas agora já não é mais uma tortura ter que postar sobre algum assunto. Outro aqui. Oi, bom dia. Queria compartilhar uma coisa que me aconteceu. Eu consegui meu primeiro atendimento de um cliente pelo Instagram, que é isso que a gente veio falar aqui hoje, né? Fiz aquilo que você me falou e, obviamente, eu apaguei a estratégia aqui, né? Porque é só minhas mentoradas que têm essa estratégia. E agora está começando a dar resultado. Obrigada pelos ensinamentos que você me deu. Então, a mentoria, ela é exatamente isso, é para ensinar vocês como fazer um conteúdo estratégico que realmente vai conseguir captar esse cliente. Antes da mentoria, fazer stories era um bicho de 1000 cabeças. Não tenho criatividade e ficava totalmente dependente do Canva. Agora consigo fazer stories com facilidade, de forma simples. E o principal, de forma estratégica e direcionada ao meu público. Então, aqui estão os valores para quem desejar, né, ter mais possibilidade aí de continuar evoluindo no digital. Eu tenho a minha mentoria aí em grupo e a individual. Em grupo, hoje, para quem está aqui até meia-noite, vai ganhar esse desconto aí de R$200. Então, de vez de 19,97 vai para 7,97, que dá uma média de R$8,85 por dia, se for parcelar, né? Se fosse contar nos dias aí do mês. E no individual são 8 encontros, 3 meses de acompanhamento, tem muitos bônus, nos dois tem muitos bônus, e vai ser de 1.997 por 1.597, que dá uma média aí de 17,74 por dia. Então, quem tiver interesse em continuar evoluindo no digital, aprender mais, receber muitos bônus lá, encontros individuais e tudo mais, né? Fique à vontade para depois me chamar no privado e eu explicar direitinho, tá? E o link dos dois eu vou colocar lá no grupo para vocês depois. Então, vamos lá para a prática, né? Uma das estratégias que eu uso e que aumenta muito a questão da autoridade da venda é a estratégia que eu falei para vocês ali antes. Vou voltar só para relembrar aqui para vocês, que é o quê? O conteúdo estratégico com o impulsionamento, tá? Então, é esse tipo de estratégia principal que eu uso dentro da minha rede social toda a semana. Lembra que eu falei de rotina lucrativa? Eu faço esse funil de vendas, essa rotina lucrativa, toda a semana, consequentemente, né, frequentemente, para que isso evolua. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui para vocês a questão do funil que eu queria explicar antes de falar do impulsionamento. Ah, coloquei, tá ótimo, tá certinho a ordem aqui. Então, essa estratégia de impulsionamento, ela faz o quê? Ela faz que mais pessoas me conheçam todos os dias, faz com que mais pessoas estejam ali visitando o meu perfil todos os dias. Porque não existe mágica, como eu falei antes, para a gente conseguir cliente ideal toda semana, a gente precisa fazer algo que traga essas pessoas para a tua rede social toda semana. Senão, não tem como. Tem através do orgânico, dá para fazer, mas a gente não vai conseguir muitas vezes trazer o cliente ideal todas as semanas, né? A gente vai conseguir numa semana, 2, 3, não, porque a gente depende do algoritmo e das pessoas que estão ao redor. A gente depende das indicações das pessoas online e do próprio algoritmo. Quando a gente impulsiona, que o que é o impulsionar? É pagar um valor X para o Instagram, te mostrar para mais pessoas, a gente aumenta muito esse alcance, a gente consegue alavancar o cliente ideal. Além de que no impulsionamento a gente consegue colocar características das pessoas, a gente consegue colocar de onde eu quero que ela venha, qual a idade, qual o sexo, eu vou mostrar isso tudo para vocês aqui hoje, tá? Então, essa é uma das estratégias que eu ensino para as minhas mentoradas, sempre no final da mentoria, eu ensino para elas e mostro aqui também nos meus treinamentos para vocês fazerem, tá? Então, antes de eu entender quem é o meu cliente ideal, antes de eu ir lá impulsionar, achando que só impulsionar eu vou resolver todos os meus problemas, eu também não vou resolver todos os meus problemas através do impulsionar. O impulsionar, como eu disse, é uma estratégia possível de ser feita na rede social. Antes disso, eu preciso entender essa jornada do cliente. Qual é o caminho que ele percorre para comprar de mim? Tá? Todo mundo aqui, todas as pessoas que estão na internet, elas percorrem esse caminho. Às vezes de um jeito mais rápido, outras vezes de um jeito mais lento, mas todos eles percorrem, tá? Que são esses 4 passos aqui da jornada do consumidor. O primeiro passo é o aprendizado, a descoberta. Então, esse primeiro passo é quando a pessoa não sabe que ela tem um problema. Por exemplo, alguns de vocês podem estar aqui ouvindo eu falar, mas não sabem, não identificaram ainda
que precisam se aprofundar nesse assunto, ou acreditam que não precisam, que está bem o superficial, que está tudo bem, e isso está certo para você. Não tem certo e errado, de novo, como eu falei. Então, você está nesse aprendizado, nessa descoberta, entendendo melhor como é que o digital funciona, mas não decidiu entrar no digital ainda, não decidiu colocar o seu serviço para vender no digital ainda. Esse é o primeiro setor, digamos assim, desse funil de vendas. Depois, o segundo passo que ele vai passar é o reconhecimento do problema. É quando eu começo a perceber, opa, eu tenho um perfil, eu sou veterinária e eu queria vender mais através do digital. Então, eu sei que eu tenho um problema, que é não conseguir vender tanto, saber que eu preciso vender mais, ou que eu gostaria de vender mais. Então, eu estou nesse segundo passo do funil. O terceiro é quando a pessoa já reconheceu que precisa dessa solução, sabe que tem um problema, já considerou essa solução e vai começar a procurar, comparar profissionais ou produtos ou serviços para daí resolver o seu problema. Essa é a terceira fase. E a quarta fase é a decisão de compra. É quando a pessoa vai decidir, realmente, então eu vou comprar com a fulana, vou comprar com a Gladys, achei que ela é o que eu preciso, gostei da didática, ou não, vou comprar com a fulana, com a ciclana, com a beltrana, porque não era isso que eu queria nesse momento com a Gladys, era com outra pessoa, entendeu? Então, esse funil de conhecimento do cliente faz todo sentido quando a gente percebe que isso acontece na rede social. Vocês já tinham escutado falar? Contem para mim aí no chat se vocês já tinham escutado falar alguma coisa, já ouviu falar alguma vez sobre essa jornada do consumidor. Isso se chama jornada do consumidor. São 4 ou 5 passos, tem autores que falam em 5 passos, tem autores que falam em 4 passos, que é a jornada de compra das pessoas. Vocês já tinham escutado falar? Fala aí para mim no chat se sim ou não. Vocês já tinham escutado isso alguma vez na vida. E todo mundo passa, como eu falei, quando a gente, por exemplo, está vendo uma propaganda de um tênis, né? No Instagram, por exemplo. E a gente não sabia que tinha que comprar um tênis. Por exemplo, eu não preciso de um tênis para correr. Eu simplesmente vi uma propaganda de tênis lá. Aí eu não estou a fim de comprar o tênis naquele momento, então eu estou naquela setor, naquela parte de aprendizado sobre o tênis. Eu estou vendo que ele é bonito, eu vejo que ele é prático, mas eu não considerei que eu preciso comprar aquele tênis, né? Já quando eu reconheço que eu preciso do tênis, realmente eu corro todo dia e quero ter um tênis melhor para correr. Aí eu estou na segunda fase, que é o reconhecimento do problema, que é ter um tênis melhor para correr. O ano todo, se está disponível já e qual o valor? Oi? Tem alguém falando aí? Vou sair um pouquinho, tá? Tá bom, sem problemas. E aí, essa questão da consideração da solução já é quando a pessoa já decidiu, então, que vai precisar de um tênis para correr, só não sabe a marca, ainda não sabe bem as características desse tênis, né? E no final é a decisão de compra. Então, na internet acontece a mesma coisa. Quando a pessoa entra a primeira vez no teu perfil, fica lá olhando, né? Stalkeando, que a gente chama, conhecendo o teu perfil, ela está no aprendizado descoberta. Se tu continuar fazendo um conteúdo bom, interessante para ela veja que é relevante e que tem alguma coisa ali que realmente ela vai precisar usar ou ela vai precisar saber para algum problema que ela tenha, ela vai passando desse funil, dessas fases, até chegar a realmente marcar um agendamento contigo, uma consulta, uma consultoria e resolver o problema dela. Então, é desse jeito que o funil de vendas está alinhado com a jornada do consumidor. É exatamente dessa forma. Então, agora eu vou entrar na prática, como eu falei para vocês, na questão de como faz o passo a passo para impulsionar, né? Porque a gente já conhecendo a jornada, a gente já sabendo como que é essa jornada de compra, a gente precisa saber como intensificar isso, como fazer várias pessoas verem o nosso trabalho, entenderem como funciona o nosso serviço. Então, eu trouxe um exemplo meu mesmo aqui, de um conteúdo que eu fiz aqui, chamando o pessoal para participar de uma imersão. Eu botei colega Vete, você ficou de fora, já falando da imersão, desvendando o faturamento digital. Essa imersão ela já tinha acontecido. Só que eu queria que as pessoas viessem, para quem não pôde estar ao vivo, para assistir o replay desse evento, né? Então, eu fiz uma postagem estratégica chamando esse pessoal para participar da imersão desvendando o faturamento, porque a pessoa não tinha se inscrito ainda.
Então, lembra que eu falei para vocês no início da reunião, a gente tem que ter um objetivo com esse post, né? Com esse conteúdo. A gente precisa estabelecer qual é o meu objetivo com esse post. Nesse caso, o meu objetivo era captar clientes ideais, que para mim são os colegas veterinários, para participar do meu evento Desvendando Faturamento Digital. Então, quando você for usar um conteúdo para impulsionar, você precisa saber exatamente isso. Por que eu vou impulsionar esse conteúdo? Qual é o meu objetivo de impulsionar esse conteúdo? Não é só fazer por fazer. Não é para pegar seguidores, não é para ganhar curtida, não é para aumentar o alcance. Eu quero realmente fechar negócios, fazer vendas, né? Então, aí eu preciso entender muito bem qual é o meu objetivo, para não ter perigo de eu não conseguir chegar nesse objetivo. Então, meu objetivo aqui era trazer mais pessoas para dentro do evento, para me conhecer, para conhecer o meu evento e, obviamente, conhecer também os meus serviços, as minhas mentorias, os meus treinamentos, tá? Então, eu fiz um impulsionamento para isso. O tipo de impulsionamento que a gente mais usa hoje em dia, porque é mais barato e porque funciona melhor, é o impulsionamento de mais mensagens. Antes disso, deixa eu falar para vocês o que é, porque tem muita gente que, de repente, não impulsionou aqui ainda, né? Então, impulsionar é pagar para o Instagram ou para o Facebook te mostrar para as pessoas, para o teu cliente ideal, para quem tu realmente quer atender, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, o meu objetivo era chamar pessoas para o meu evento e o meu cliente ideal eram os veterinários. Então, eu aperto naquele botão azulzinho que tem embaixo da postagem, turbinar publicação, e eu vou mostrar agora aqui para vocês o passo a passo. Apertei lá, turbinar publicação, vai aparecer a primeira coisa que a gente tem que resolver é qual é a nossa meta, ou seja, qual é o nosso objetivo com esse post, com essa postagem, com esse conteúdo. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês, para ficar melhor. Aí. Então, eu vou escolher a meta. A minha meta aqui era mais mensagens. Eu queria mais pessoas conversando comigo no direct ou no WhatsApp para participar do meu evento. Pode ser mais visitas ao perfil? Pode. Pode ser mais acessos ao seu site? Pode. Mas, como eu falei, eu indico nessa estratégia usar mais mensagens, porque sai mais barato e a gente consegue clientes ideais mesmo, pessoas mais qualificadas que realmente se enquadram no teu desejo de cliente. Aí, depois que a gente escolheu a meta, a gente vai escolher o público. Eu posso escolher um público, como diz ali em cima, ó, o Instagram faz o direcionamento para pessoas como seus seguidores, eu posso deixar nessa opção de automático, ou eu posso criar um público. Para quem nunca fez, ou fez muitas poucas vezes o impulsionamento, eu indico criar um público, porque aí tu vai botar a região que tu quer que pegue essas pessoas, o sexo dessa pessoa, a idade dessa pessoa, porque aí tu já vai saber se o teu cliente é mais feminino, mais masculino, qual a idade, a faixa etária, que no meu, por exemplo, é de 25 a 45, a maior quantidade de pessoas é nessa faixa etária. Então, para te não ficar gastando dinheiro, quanto mais aberto a gente deixa essa possibilidade, mais a gente gasta dinheiro e mais difícil é chegar no cliente ideal. Então, quanto mais tu direcionar para o Facebook e para o Instagram, mais fácil vai ser de tu ter um resultado, de tu ter um retorno. Então, eu coloquei aqui um valor que eu queria que gastasse de R$26 por dia durante 6 dias. Como que eu sei esse valor, Gladys? Bom, tem um mínimo ali que fica em torno de R$6 a R$11, varia muito de perfil para o outro. Eu não indico usar sempre o menor valor, porque quanto menor o valor, obviamente, menos quantidade de pessoas o Facebook e o Instagram vai conseguir. Então, eu sempre indico uma média de R$20 por dia. E dias no total é no mínimo 5, porque tem aquele reconhecimento do Instagram, de chegar lá no algoritmo, ver como é que é o teu conteúdo, ver se as pessoas estão gostando, ver qual o comportamento das pessoas que estão gostando, que estão entrando para falar contigo. Então, no mínimo 5 dias para o computador do Instagram, o algoritmo entender melhor como é esse impulsionamento e se vai chegar na meta, tá? Então, eu faço aí em torno de R$20 por dia, no mínimo 5 dias. Depois que tu escolher o faturamento, o valor que tu vai investir, tu vai ver se está tudo certo ali, a meta está certinho, o público está certinho, o orçamento está certinho, e aí tu vai fazer o pagamento. Hoje em dia dá para fazer através de boleto, cartão de crédito ou Pix. Eu uso muito Pix porque eu vou lá, coloco o valor do Pix e já faço na mesma hora o impulsionamento, já fica funcionando e está tudo certo. Porque se botar no boleto demora, se botar no cartão às vezes pode não ter fundo naquele dia, virar cartão, dar algum problema. Então o Pix veio para ajudar muito, 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 tá?
Eu não coloquei a tela aqui, porque são muitas informações para passar para vocês, mas a gente aqui nessa parte de público, a gente consegue criar um público específico da região. Então, a gente consegue colocar, eu moro em Eldorado do Sul, eu posso botar lá, Eldorado do Sul, mulheres de 25 a 45 anos de Eldorado do Sul, para quem tem um negócio próprio, físico, tá? Então, a gente consegue segmentar muito bem esse público e vender só para realmente o cliente ideal que tu deseja. Isso é muito legal. E aí, como eu botei para vocês ali, se caso ver ali, ó, não tenho dinheiro e preciso, na hora que eu estou impulsionando, colocar dinheiro, é só botar adicionar fundos, tá vendo ali onde eu botei uma flechinha roxa, adicionar fundos, e aí vai entrar essa página, onde eu vou colocar o valor que eu quero, né? Aparece 130, que é o valor que automaticamente o Instagram te direciona para colocar, mas tu pode apagar ali, fazer a conta lá, né? Deu 20 vezes 5, então vai dar 100 reais, ou 20 vezes, ou 21 vezes 6, aí quantos dias tu faz a conta ali, quantos dias tu colocou e o valor que tu colocou para investir, vem aqui no Pix, coloca o valor que tu quer e avançar. Daí vai aparecer lá para ti um link, né, para te pagar o Pix, fazer aquela transferência ali daquele valor, e aí tu vai fazer normalmente tudo o restante, que é dar o impulsionar ali, dar o ok, né, pôr o botãozinho azul de impulsionar e tá tudo certo, tudo funcionando. Vou só diminuir de novo aqui a tela. Aí. Então, gente, para a gente finalizar, e eu vou desligar a gravação, só para a gente conversar e tirar as dúvidas, tá? Mas eu queria deixar essa frase final aqui para vocês, que a decisão de sucesso é sua, tá? Então, você, quando decide ser que vai ter sucesso no digital, que vai ter sucesso na profissão como médica veterinária, que vai ter sucesso na sua clínica veterinária, que vai ter sucesso aonde for na vida, a primeira coisa é a decisão. Então, para ter esse sucesso, você precisa decidir, eu quero ter sucesso. E para ter sucesso no digital, vocês podem ir aí com a minha ajuda, com o meu acompanhamento ou não, né? Eu estou aqui, claro, sempre à disposição para ajudar vocês no que eu posso, mas como eu disse também, eu sempre venho aqui ajudar também através dos meus produtos e serviços para que vocês evoluam cada vez mais. Tá bom? Então, deixa eu desligar aqui a nossa gravação e aí eu vou abrir o chat. Vocês podem abrir o áudio se desejarem, como achar melhor, para tirarem as dúvidas. Vou só desligar aqui a gravação.